Graça e paz, amados de Deus, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje quero dar continuidade com vocês os nossos estudos no Catecismo Maior de Westminster. No vídeo anterior, nós vimos a respeito da soberania de Deus, dos decretos de Deus. Nós vimos que Deus, Ele governa todas as coisas e desde a eternidade Ele já decretou não apenas os fins de todas elas, mas também os meios pelos quais elas iriam culminar. Então, nós vemos, por exemplo, que Deus não é autor do mal nem do pecado, mas que Ele se utiliza até do nosso mal e do nosso pecado, de nós que somos pecadores, para alcançar os fins predeterminados por Ele. Nós vemos, por exemplo, o caso de José do Egito e daquilo que seus irmãos fizeram com ele. E no final, quando o Senhor abençoou José, quando o Senhor fez com que todas aquelas coisas culminassem para o bem de José, ele diz que não julgaria os seus irmãos, não condenaria os seus irmãos, porque o Senhor fez com que o mal que fizeram contra ele se tornassem bem. Então, da mesma forma, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Ele elegeu, daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. É importante, como tratamos de temas sensíveis como esse, devemos ter em mente que não é porque Deus decretou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, que nós não somos responsáveis. Não é como se Deus dissesse, olha, já decretei, então independente do que você fizer, vai chegar num determinado fim. Isso é uma verdade. Nós não sabemos, temos conhecimento de todos os decretos de Deus, de tudo que Ele estabeleceu desde a eternidade. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não seremos isentos por causa do decreto de Deus. Nós podemos sim ser eleitos ou preteridos de Deus, mas nós só saberemos com certeza quando temos a testificação do Espírito Santo em nosso coração, onde Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nos faz permanecer até o fim. Até então, você não pode olhar para ninguém e dizer aquele é um eleito, aquele não é um eleito. Por quê? Porque nós não temos escrito na nossa testa uma plaquinha dizendo eleito. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, mas sabendo que vai haver pessoas que são eleitas por Deus e pessoas que são preteridas por Deus, deixadas por Deus que ela siga no caminho de pecado que ela estava vivendo. Então, ninguém vai chegar no céu dizendo, Senhor, eu busquei ao Senhor, vivi uma vida de santidade e não vai ser acolhida por Deus. Não vai acontecer isso. Isso é uma visão falsa, um espantalho lançado sobre nós reformados. Todas as pessoas que buscam a Jesus, que creem em Cristo Jesus, elas se encontrarão com Jesus, não por causa das boas obras, das boas ações, mas porque o próprio Cristo foi ao encontro do seu povo, os elegeu e os salvou. Então, vamos cortar um pouco a conversa e vamos fazer a leitura do capítulo 13 do Catecismo Maior de Westminster, da pergunta número 13, que nos diz o seguinte: o que decretou Deus especialmente quanto aos anjos e aos homens? Deus, por um decreto eterno e imutável, somente por causa do seu amor e para louvor da sua gloriosa graça, se manifesta em tempo oportuno, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e também os meios para alcançá-la. Interessante, note aqui que ele não escolheu apenas a pessoa a ser eleita, mas escolheu também os meios pelos quais ela será eleita. Então Deus não apenas decreta que essa pessoa será salva e a partir do momento que ele decretou, aquela pessoa está salva independente do que ela faça, né? Então a pessoa não vai viver em santidade porque já está salva, é o argumento que geralmente é usado contra nós. Mas que esse argumento se acaba quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós somos eleitos para as boas obras, somos eleitos para vivermos em santidade com Deus. Então, da mesma forma, segundo o seu poder soberano e inescrutável conselho da sua própria vontade, por meio dos quais concede ou nega favor conforme lhe apraz. É interessante que nós olhamos para essa parte do Catecismo Maior e nos relembramos, por exemplo, daquilo que Deus fez no Antigo Testamento, elegendo o patriarca Abraão, né? Algumas pessoas dizem que é injustiça da parte de Deus em escolher alguns em detrimento do outro. Mas nós vemos que isso é uma verdade presente na Escritura desde a Antiga Aliança.
Abraão, por exemplo, não tinha nada de diferente dos outros cidadãos dos caldeus, para que Deus olhasse para ele assim e dissesse: rapaz, esse cara aqui é excelente, ele não cultua outros deuses, ele não faz nada de errado, então por causa das boas obras desse homem, eu vou escolhê-lo. O Senhor não viu nada de diferente em Abraão. Abraão era um pecador como qualquer outro, mas pela sua graça, pela sua soberania, o Senhor elegeu Abraão e preteriu aquelas outras pessoas. Preteriu em que sentido? Não é que Deus ele colocou o mal no coração das outras pessoas e colocou o pecado no coração das outras pessoas. As outras pessoas já estavam vivendo na vida de pecado. Eram pessoas que nasceram recebendo já o pecado original em seus corações, eles já nasceram com o pecado original e que já estavam vivendo a sua vida completamente bem satisfeitos, sem a presença de Deus. O que Deus fez foi, dentre todos aqueles, escolher um para que essa pessoa, sendo representante de toda uma nação, sendo pai de todos aqueles que têm fé, essa pessoa seria sua representante. Então, Deus, desde do Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, ele mostra a cada um de nós que ele escolhe pessoas determinadas para viver na sua presença, para ser seus eleitos, e isso em momento algum infunde mal a Deus. Isso em momento algum é algo vergonhoso diante de Deus. É maravilhoso Deus estender a sua graça a algumas pessoas. Nós não sabemos quem são todos os eleitos. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Nós pregamos a verdade, e pregar o evangelho é isso, é você anunciar a verdade, para que venha a ser revelado quem são verdadeiramente os eleitos. E outros afirmam também, com um espantalho, dizendo que nós não podemos ter certeza da salvação porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós temos plena certeza da salvação porque a palavra de Deus nos garante que o Espírito de Deus, que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos dá certeza dessa salvação. Não teríamos certeza dessa salvação se nós acreditássemos que pudéssemos perdê-la a qualquer momento. Se, através de qualquer pecado que nós cometêssemos, nós perdêssemos a salvação e ficaríamos nesse perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação e assim constantemente. Então, isso não acontece. Nós podemos ter plena certeza da salvação sabendo que é o Espírito Santo que testifica que somos filhos de Deus e que esse Espírito Santo também nos faz perseverar. Apesar de nós sermos monergistas na salvação, na obra da salvação, mas nós somos sinergistas na santificação, onde nós lutamos, batalhamos com o total apoio do Espírito Santo em nossa vida. É chamada a doutrina da perseverança dos santos. Ou, como eu costumo dizer, perseverança de Deus nos santos. O Senhor persevera conosco. O Senhor nos auxilia, nos fortalece, nos fazendo mais santos, pessoas que procuram mais a sua presença. Então, Deus não é maligno, Deus não é soberbo em escolher algumas pessoas em detrimento de outras. Então, da mesma forma que Deus escolhe alguns, automaticamente ele pretere outras pessoas. E a preterição aqui não é Deus colocando o pecado na outra pessoa, que é geralmente a ideia que tenta se passar ao acusar o calvinismo. Eles nos acusam dizendo, então Deus ele coloca o bem no ser humano e já determinou que aquela pessoa seja má, então é como se ele estivesse colocando o mal no ímpio. Então o ímpio não tem escolha entre ser servo de Deus e ser mal, porque Deus colocou o mal nele, só que isso não acontece. Nenhum ímpio, quando ele pratica, nenhuma pessoa que está distante de Deus, quando ela pratica impiedade, ela está pensando qual seria a vontade de Deus em eu fazer isso. Elas não estão se importando com Deus. A pessoa que vive na impiedade, ou seja, a impiedade, a falta de piedade, ela está pouco se preocupando com a vontade de Deus. Antes, ela se preocupa apenas com seus próprios interesses. Então nós temos que ter em mente que a preterição é diferente de Deus infundir o mal no homem. O homem já nasce mal. O que Deus faz é infundir a graça e a misericórdia dele no homem. É onde o Senhor nos resgata por meio do sangue do seu Filho e está através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então, ele concede ou nega favor conforme lhe apraz. O Senhor é nosso dono. É interessante que as pessoas dizem que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a criação, Deus é soberano sobre os mares, sobre o céu, sobre o espaço, sobre o universo. Mas quando chega na nossa vida, Deus não pode ser soberano. Não, eu tenho o meu livre-arbítrio. É como se fosse um ídolo que ninguém pode tocar, inclusive Deus. E é interessante nós vermos também, eu falo muita palavra interessante, mas é engraçado nós vermos, por exemplo, o argumento de Agostinho, que diz que a liberdade sem a verdade, ela é inútil. Porque uma liberdade sem a verdade de Deus é uma liberdade apenas para praticar o pecado. E se você costuma andar no caminho desse mundo, se você anda pelas mesmas trilhas que todo mundo anda, você não está sendo livre, você está sendo cativo ao rebanho. Quando você anda na contramão de tudo, quando você tem a liberdade de lutar contra a sua própria natureza, de fazer algo contrário à sua natureza, aí sim você recebeu a liberdade. E é impossível ao homem lutar contra a própria natureza sem a graça de Cristo Jesus. Sem que o Espírito Santo de Deus, sem que o Senhor Jesus Cristo, sem que Deus Pai capacite você para que isso possa acontecer. Para isso, o Senhor Jesus Cristo morreu e se entregou numa cruz. Para que pecadores como nós pudéssemos receber um Salvador que é Cristo Jesus. E em último lugar, Deus preordenou o resgate deles, por meio dos quais concede ou nega favor conforme lhe apraz. Preteriu e preordenou o restante deles a desonra e a ira, que lhes são infligidas por causa de todos os próprios pecados. Olha, não é Deus que impõe o pecado sobre o pecador, é o resultado, o castigo dos seus próprios pecados, para o louvor da sua glória e da sua justiça. Então note, a verdade de Deus, ela tem dois fins verdadeiros, fins legítimos que serão cumpridos. Quando nós pregamos o evangelho a toda criatura, não estamos pregando algo que será ineficaz em alguma instância. O evangelho é eficaz em todas as instâncias. O evangelho é eficaz tanto para salvar os eleitos, tanto para alcançar os eleitos, quanto para servir de condenação e justiça de Deus para aquelas pessoas que não foram escolhidas por Ele. Então nós temos que ter esse discernimento de saber que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida. Mas que nós também temos uma responsabilidade. Isso não é um livre-arbítrio libertário, como se eu pudesse escolher Deus a qualquer momento, como se eu pudesse, pela minha própria vontade, abandonar o pecado sem o auxílio de Deus. Esse é o livre-arbítrio libertário e nós não cremos nisso. Mas nós cremos num Deus que é soberano, nós cremos num Deus que tem seus eleitos, nós cremos num Deus que envia seu Espírito, transforma o pecador e transforma numa nova criatura, e esse Espírito trabalha em nós, fazendo com que aquilo que já foi pré-ordenado, decretado por Deus, desde antes da fundação do mundo, chegará ao seu fim. E esse fim é perfeito, é maravilhoso, porque é ordenado por Deus. Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Espero que essa aula tenha sido útil para você, que você possa entender a teologia reformada sem espantalhos, sem conversas inventadas ou ouvidas por outras pessoas, mas que você possa aprender isso a partir dos símbolos de fé da nossa igreja. Então que Deus abençoe, um forte abraço.